Ora boas, neste momento quero falar acerca da paz interior, ou da paz na vida. Claro que eu recomendo sempre como terapêutica a meditação e tudo o que ela envolve. Eh, a paz, ela acontece de dentro para fora. E o que o nosso ego nos diz é que a paz acontece de fora para dentro. Quando a minha vida tiver paz, eu vou ter paz. Quando as outras pessoas me derem paz, eu vou ter paz. Quando a sociedade estiver em paz, eu vou ter paz. Quando a política tiver paz, ou criar paz, eu vou ter paz. Então uma pessoa está sempre a colocar-se numa posição de dependência de algo extrínseco. Ou pode simplesmente mendigar para Deus e, por favor, Deus, dá-me paz. Ajuda-me a ter paz na vida. Que não é necessariamente mau. O que é importante ter a consciência é que se uma pessoa não tem paz, se uma pessoa sente que não tem paz na sua vida, o que uma pessoa precisa de fazer é transformação. Não é não fazer nada, continuar na mesmice, continuar sempre com as mesmas escolhas, sempre com as mesmas crenças, sempre com as mesmas emoções, sempre com a mesma vida, sempre a semear a mesma coisa, sempre a emanar a mesma coisa, e ficar à espera que o milagre aconteça e que uma pessoa passe a ter paz, sem fazer nada por isso. E o que muitas religiões, mesmo de forma indireta, inconsciente, muita falsa, entre aspas, espiritualidade incentiva, é que uma pessoa com umas rezas, que uma pessoa mendigando, ou ficando simplesmente à espera do milagre, à espera que aconteça algo fora, para algo na própria vida, no próprio interior aconteça. Elas fazem isso, elas incentivam isso de forma inconsciente e indireta. E no meu entender, uma pessoa, no fundo, está. As religiões com base no medo, com base no ego, né, de forma inconsciente. Isso não funciona. Isto é tentar inverter a ordem das coisas. Se o universo, o universo à nossa volta, é um eco, se nós atraímos a partir daquilo que vibramos, se nós colhemos a partir do que semeamos, nós temos de perceber que se nós não temos paz na nossa vida é porque nós não estamos a afirmar paz interior. É como aquela história, por exemplo, quando o meu trabalho correr bem, eu vou estar bem. Não, o trabalho vai correr bem quando a pessoa estiver bem. As pessoas querem inverter as coisas, porque as pessoas não querem assumir o desconforto que é assumir a responsabilidade da própria interioridade, do estado em que está o próprio interior. Claro que depois aqui também é fundamental a pessoa resolver as emoções negativas do passado, que estão a influenciar agora o presente, portanto, são coisas, a pessoa tem de lidar com o presente. Claro que elas podem ter sido, os bloqueios podem ter sido criados lá atrás, mas só importa resolver aquilo que no presente está a influenciar negativamente. E como é básico, é preciso meditar. Enquanto a pessoa não criar um ambiente de paz intrínseco e não se movimentar diariamente para harmonizar o interior, a pessoa não terá o ganhar autoconsciência e perceber o que é que precisa transformar na sua vida para ter mais paz. Se uma pessoa não começar a fazer um movimento diário e persistente, a pessoa não investir nisso relativamente à sua paz interior, a pessoa não terá paz na sua vida. Se uma pessoa não fizer transformações interiores, não poderá transformar a sua vida no sentido de conquistar mais paz. E eu sou, não tenho tempo, não posso, não dá, tenho de fazer transformações. Há, por exemplo, pessoas que, quando é para meditar, a coisa não acontece bem à primeira, desistem logo. Mas quando querem ganhar o corpo ideal no ginásio, investem tudo, gastam dinheiro para comprar suplementos, passam horas no ginásio a investir no corpo, e no corpo, e no corpo, e às vezes a destruir a saúde sem se aperceberem, porque querem o corpo ideal. E o que é o corpo ideal? Porque querem ser reconhecidos na rua, porque querem ser valorizados sensualmente, por causa de uma data de coisas, é o ego é o jogo de poder, é da exterior, da aparência e uma data de coisas. As pessoas investem tanto nisso, e quando é para investir no interior, na transformação interior, aquilo que não salta assim para a vista, aquilo que não tem a ver com os jogos de poder e de chamar a atenção, por favor, olhem para mim, as pessoas desistem à primeira. A pessoa não consegue meditar à primeira. Não consigo, já tentei e não consigo. Mas quando é para ganhar o corpo ideal, passam horas no ginásio.
a criar a ilusão muitas vezes que é terapêutico. Não quer dizer que não seja, que não tenha lado positivo. Fazer exercício, cuidar do corpo físico. É preciso compreender o que é que nos leva a fazer o que fazemos, no sentido radical, em termos de autoajuda. O que importa é a pessoa ser feliz. E o que é que verdadeiramente está a fazer ao seu corpo. Porque às vezes as consequências de uma pessoa abusar a fazer determinados exercícios no âmbito físico só se reparam mais tarde. Nós queremos tanto o corpo ideal porquê? Enquanto as pessoas não compreenderem o poder da meditação, o que acontece com ela, as pessoas vão continuar a procurar fora e arranjar distrações, isto e aquilo, para fugirem daquilo que nem sequer sabem o que é. Portanto, a mesma atitude que as pessoas usam para conquistar uma data de coisas na vida, comecem a canalizar também essa energia em exercícios meditativos, por exemplo. Na meditação. Porque uma pessoa também não ganha músculos, ou não ganha o corpo ideal, ou não perde a gordurinha, ou seja o que for, à primeira. Uma pessoa também coloca, uma pessoa dedica, uma pessoa investe. O que é que não canaliza também esse esforço, essa dedicação, esse investimento que envolve uma pessoa não ter de gastar dinheiro? É interessante que a meditação uma pessoa não tem de gastar dinheiro para nada. Não tem de pagar ginásios, uma pessoa não tem de pagar suplementos. E uma pessoa até evita ter de tomar ansiolíticos e coisa a ver com isso. É interessante como tanto uma pessoa não tem de gastar dinheiro, como uma pessoa evita ter de gastar dinheiro. Porque isso não resolve nada. Portanto, nós podemos canalizar a energia que usamos para determinadas coisas, aquela atitude de luta, de determinação, que se usa para uma data de coisas na vida, e dei exemplo do ginásio, posso dar outro qualquer, e eu faço exercício também, em termos físicos, portanto eu não sou contra isso, eu tenho de perceber, em termos terapêuticos, porque há muita gente que tem o corpo ideal, mas é infeliz. Mas é uma pessoa frustrada, mas começa a ter problemas de saúde, mas tem necessidade de tomar antidepressivo. Por que será? Então o corpo ideal, e depois uma pessoa está sempre a lutar por um corpo ideal que não existe. Então o ginásio não ajuda nisso? Questões interiores profundas, não se resolvem no ginásio. Portanto, temos de aprender a mediar. Como aquela orientação budista do meio termo. Nem só espiritual, nem só material. Cuidar das várias dimensões. E se podemos dedicar, e se temos tempo para dedicar para determinadas coisas, que às vezes pouco melhoram o nosso interior, podemos dedicar também para outra. Agora, uma coisa é certa. A autoestima pura, a verdadeira, ela conquista-se com meditação. Podemos arranjar as aldrabices que quisermos, as ilusões que nós quisermos, que é aquilo, que é aquilo outro, que é mais não sei quê. A autoestima, a verdadeira autoestima, conquista-se com meditação. Olha a quantidade de modelos que, se for preciso, suicidam-se. Onde é que estava a autoestima? Então não tinham um corpo ideal, não passavam a vida no ginásio, não eram tão adoradas pelos outros. Estou a falar de modelos que não eram só magrinhas. Porquê é que fizeram isso? Claro que elas têm um passado, mas o que é que não estava bem com elas? Modelos, no sentido feminino ou masculino? Falta a meditação. Falta a interiorização. Falta trabalhar o poder interior. A autoconsciência. A auto-harmonização. A autorresponsabilização. A pessoa responsabilizar-se pela própria felicidade. Não andar sempre na rua a mendigar atenção com o corpo ideal. Porque nós acabamos de fazer isso de forma inconsciente. As pessoas fazem isso de forma inconsciente. Não quer dizer que ter o corpo relativamente trabalhado seja errado. Não tem nada a ver com isso. Não quer dizer que fazer exercício físico seja errado. Não tem nada a ver com isso. Eu recomendo. Agora, o que é que nos leva a fazer as coisas? E quando estamos a fazer as coisas, por vezes, de que é que estamos a fugir? O que é que nós não estamos a querer resolver? É esta a grande questão. Agora, acredite uma coisa. Se eu chegar ao pé de mim e disser que
ou entender que não tem autoestima, a primeira coisa que eu vou recomendar, que eu recomendarei, não é o ginásio. A base das bases é a meditação. Agora, se houver determinado tipo de problemas de saúde, ou seja o que for, é claro que convém fazer exercício físico, convém ter o corpo ativo, convém não deixar o corpo atrofiar, mas também existe tai chi, também existe yoga. Pode-se até fazer musculação, mas não é dedicar 100% da energia para o culto do corpo. Ou dedicar 100% da energia para o culto exclusivo do corpo. O corpo não é o que nós somos. O corpo é o que nós temos, temporariamente. A alma é o que nós somos. E depois a pessoa esquece. Se a pessoa não se harmonizar, se a pessoa não trabalhar o interior, a paz interior, resolver as emoções do passado, por exemplo, se a pessoa não se harmonizar, a pessoa vai carregar isso no corpo. Se a pessoa não cuida do interior e sou uma pessoa extremamente exigente, sempre a exigir, sempre a julgar, a pessoa vai pagar nas suas articulações, por exemplo. E se ainda por cima for abusar das articulações no ginásio, vai ser a dobrar. Hoje em dia há um culto enorme, generalizado do corpo. E o interior? E a dimensão intrínseca, emocional? Convém encontrar um equilíbrio. Fazer exercício físico fantástico. Fazer exercício espiritual, intrínseco, emocional, fantástico também. Mas se a pessoa rejeitar constantemente a necessidade, simplesmente o trabalho interior, a pessoa vai cair e fundo. Isso tudo pode ser evitado. É como a pessoa neste momento não aprende isto na escola. Todas estas coisas que têm a ver com autoajuda são estranhas. As pessoas não têm registro disso. As pessoas não vão ler livros de autoajuda. As pessoas não vão ler a filosofia de autoajuda, psicologia filosófica, seja o que for. Espiritualidade. Se as pessoas não começam a ler esse tipo de coisas, isso é muito estranho para elas. As pessoas não compreendem aquilo que muitas pessoas que falam neste registro dizem. Porque é muito estranho, porque as pessoas não têm conhecimentos para compreender. Como eu digo sempre, o conhecimento é a condição de possibilidade da compreensão. Se a pessoa dedica o tempo todo sempre ao ginásio, o que é melhor para os músculos, o que é melhor para não sei o quê, do corpo físico, das aparências e da estética, e o culto exclusivo da estética e mais não sei o quê. Não tem... O problema não é o culto da estética, o problema é o culto exclusivo da estética. As pessoas canalizam todas as suas energias, todo o seu tempo para isso. É normal que depois, quando ouvem falar pessoas que falam do interior, da espiritualidade, da meditação, do trabalho interior e todo esse tipo de coisa, é natural que as pessoas não compreendam. E o que é mais fácil depois? Denegrir, ridicularizar, porque a pessoa não quer admitir a própria ignorância. Porque a pessoa não quer assumir a responsabilidade da própria ignorância. Por isso é que eu falo na questão do ignorante por escolha. Nós hoje em dia temos internet, temos uma data de livros, temos bibliotecas, temos uma data de coisa. Podemos ler, dedicar tempo para ler, para estudar também. E o que é que nós fazemos? O culto exclusivo da estética. O culto exclusivo da aparência. O culto exclusivo do poder. O que interessa é a economia. O que interessa é ter. Porque quanto mais uma pessoa tiver, mais tem a sensação de que é. Ou então quanto mais músculos tiver, mais é. Não, é um espetáculo deprimente isso. Porque depois é um espetáculo de vazio interior. E depois uma pessoa vai falar com essas pessoas, elas não têm nada de interessante para dizer, nada de positivo, nada de construtivo. E não é necessariamente por serem assim no sentido puro e absoluto. É porque canalizam toda a sua energia. Não é por terem falta de inteligência ou a ver com isso, não tem nada a ver com isso. É por uma pessoa canalizar todo o seu tempo e toda a sua energia para coisas que no fundo não são positivas, não são construtivas, nem são produtivas para o próprio ser, para a própria alma. E depois, claro que nós temos milhares de pessoas doentes, com depressão, a tomar comprimidos. Uma pessoa vai estudar a vida delas
E que tempo e energia é que elas dedicam para trabalhar o interior? Zero. E como é que eu posso ajudar as pessoas? Como é que os terapeutas podem ajudar essas pessoas? Ajudar as pessoas a compreender isto que eu estou a falar agora. E isto é, muitas vezes, mais filosofia do que psicologia. Se nós estamos infelizes, nós temos de fazer transformações profundas na nossa vida. A vários níveis. E essas transformações fazem-se aonde? No culto exclusivo da aparência, do ginásio e da estética? Que tempo das nossas vidas é que nós dedicamos? Que energia é que nós dedicamos para nos cultivarmos intelectualmente, culturalmente, espiritualmente? Para trabalharmos a nossa harmonia interior? Que tempo é que nós dedicamos para fazermos aquilo que nós gostamos? Pois esse tempo e energia que nós dedicamos para isso, ou que não dedicamos para isso, é que poderá determinar a nossa felicidade ou infelicidade. A nossa paz ou a nossa falta de paz interior. Por isso é que eu não estudei psicologia diretamente, assim, formalmente, tenho um diploma nesse sentido. Por isso é que eu dou consultas de filosofia e de psicologia filosófica. Por muitas vezes aquilo que eu falo tem muito mais a ver com filosofia do que psicologia. Esta forma de colocar profundamente a sociedade e as instituições em causa, de refletir e de analisar e desconstruir, é muito mais filosofia do que psicologia, que só trata o indivíduo na sua psique, enquanto centro. A paz acontece de dentro para fora. A paz, se uma pessoa não tem paz interior, uma pessoa precisa de transformação interior. Não é nada transformar os outros para que a vida melhore. Às vezes uma pessoa precisa, para ter paz interior, precisa transformar a sua vida no sentido até de mudar de trabalho. Se uma pessoa insiste num trabalho que não gosta, uma pessoa está lá a fazer o quê? Uma pessoa tem medo de quê? Se uma pessoa está a viver e a conviver com pessoas violentas, uma pessoa está a conviver e a conviver com elas, porquê? Se uma pessoa vive uma vida em que não tem tempo para si, não tem tempo para fazer aquilo que gosta, para cuidar do seu interior, uma pessoa está nessa vida porquê? Em nome de quê? No instante uma pessoa morre e nós andamos a perder tempo com nada. Coisas que não serviram para nada. E é importante colocar profundamente isto em causa. É a felicidade das pessoas que está em causa. É o bem-estar das pessoas que está em causa. Por isso é que a filosofia, por isso é que com a filosofia nós temos de ser radicais, nós temos de ir à raiz das coisas. Preciso pensar profundamente as coisas, refletir profundamente acerca das coisas. E cada um, porque no meu entender todos os homens são filósofos, todas as pessoas são filósofos, cada um à sua maneira, e cada pessoa tem de aprender a colocar-se em causa profundamente. Ouvir a sua intuição. As pessoas têm de ser felizes. Por isso é que dentro de todos os assuntos que a filosofia aborda, todos os temas, a parte mais importante de todas, é a filosofia de autoajuda. A filosofia do autoconhecimento. A filosofia da autoconsciência. E que ferramenta melhor do que a meditação? Vamos pensar profundamente acerca destas coisas e cumprimentos filosóficos.